Olá, sou o Paulo Marchetti e volto com mais um vídeo a respeito do jornalismo de entretenimento. E neste vídeo eu vou falar sobre escrita criativa de novo, mas eu vou ser mais objetivo e mais direto sobre o que é escrita criativa. Fiz dois vídeos a respeito. Para quem caiu aqui por acaso e não sabe, eu faço uma série que se chama Jornalismo de Entretenimento, é uma playlist que eu fiz, que já tem mais ou menos uns 30 vídeos, eu não sei, este aqui, sobre esse assunto, que é rapidinho, eu quero fazê-lo bem curto. É, então já tem muito vídeo, todos esses vídeos, como eu falei, de escrita criativa, e todos os outros vídeos sobre documentário, roteiro, programa de TV, edição de texto, tem praticamente todos esses vídeos, de algum modo, eu também falo de criatividade, falo de texto, de formatos, e trabalho com diferentes, trabalhar com a informação de diferentes modos, diferentes formatos. E só para, como eu gosto de iniciar todo vídeo, lembrar que este assunto também serve, não é só rádio, TV e internet, é também jornalismo, é audiovisual de uma forma geral, publicidade, tudo. Eu vou abrir a apresentação aqui e vou falar um pouco mais disso, mas para quem não conhece, então, o link tá embaixo na descrição do vídeo. Nos outros vídeos sobre escrita criativa, eu já falei de pesquisa, de organização de ideia, de formatos diferentes, e aqui eu quero ser mais objetivo, porque eu percebo que em todos os vídeos que tem sobre esse assunto de escrita criativa, as pessoas são muito protocolares, elas falam quase que a mesma coisa, parece um manual, com todo respeito ao que cada vídeo diz, alguns são muito bons, mas eles são muito em cima de teoria e não falam do que eu abordo aqui, que é o audiovisual, exatamente, o jornalismo e o jornalismo e o rádio, TV e internet, e essa área toda de comunicação. Enfim, para iniciar esse curto vídeo, primeiro é saber que qualquer escrita é criativa, estou dizendo nessa área. Deve ser criativa e mesmo para textos mais rebuscados. Você vai escrever um livro e vai botar uma história que você criou, ué, criatividade. A autora do Harry Potter era uma dona de casa, né? E de repente ela começou a pesquisar sobre aquele assunto e olha o que se tornou. Ela nem cogitava ser escritora, ela nem cogitava em falar de bruxo, não sei, sabe? E aí, de repente, ela tudo, como eu falei, também envolve pesquisa e, e muita referência. Quando eu falo assim, só voltando aqui, quando eu falo assim, mesmo para textos mais rebuscados, porque dependendo do que você vai trabalhar, se for um livro, por exemplo, não tem problema se você quiser fazer, eu vou fazer um livro aqui, como se eu estivesse escrevendo no século XVII, aí você vai botar aquele português mais arcaico e tal, como é, por exemplo, você vai falar que Machado de Assis não é escrita criativa, todas aquelas histórias dele, só porque é um português, é uma gramática diferente do que palavras e tudo diferente do que a gente lê hoje em dia, que os livros mais recentes, não. É escrita criativa também, Machado de Assis, por que não? Pega os livros do Jorge Amado, por exemplo, e qualquer outros tantos autores maravilhosos. É escrita criativa. O que acontece é que a criatividade, é o que eu coloco aqui embaixo, a criatividade está nas ideias, está na cabeça. É preciso saber passar a ideia para o papel, seja roteiro, como eu estava falando, reportagem, inclusive, livro. Reportagem, porque você pode, mesmo sendo um repórter num jornal tradicional, clássico, ou para um telejornal, você pode fazer algo diferente. Se ficar legal, se a chefia permitir, por que não? Você vai lá, vai reportar, você tem que ir em tal lugar, fazer a apuração da daquela informação, daquela notícia, você volta, mesmo sendo factual, eu digo, né? E aí você volta, você vai entrar na ilha de edição, vai escrever os textos, vai gravar as cabeças de passagem, tudo isso aí tudo você pode fazer de forma criativa, você pode sair
um pouco do protocolo, fazer diferente, em vez de você abrir a matéria fazendo já uma cabeça, você pode abrir a matéria com um depoimento, não sei, estou chutando aqui. Mas a criatividade, o que eu quero dizer é que a criatividade vem das ideias, vem da cabeça, não tem como. A escrita criativa não tem muito segredo. Tem segredo, na verdade. Tem segredo não, tem um caminho que é você ter referências. Você precisa ter o máximo, seja em livro, é tudo, na verdade. Você tem que pegar livros, filmes, documentários, pinturas, música, discos, artistas, o que você puder consumir que vai ajudar na tua criatividade. Não adianta você querer ser criativo se você não conhece nada, se você não conhece um autor, se você não conhece filmes, se você não conhece música muito, conheço um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, tudo muito superficial, a sua ideia vai ficar fraca, a sua ideia você vai ter que se esforçar no triplo se você não tem esse conhecimento, essas referências. Eu ponho aqui, ó, inclusive eu já falei, ó, o desenvolvimento da criatividade precisa de ajuda e apoio de pesquisa, mesmo que você conheça daquele assunto. Eu posso ser fera em Fórmula 1, estou chutando aqui porque nesse momento que eu gravo este vídeo, tem o filme do Brad Pitt, né, a respeito de Fórmula 1. Então, você pode ser fera em Fórmula 1, mas de repente você precisa escrever alguma coisa sobre algum um detalhe maior sobre Fórmula 1, você vai ter que fazer pesquisa. Imagina fazer um roteiro para um filme, por mais que você conheça esporte, todos os corredores, carro, né? Para fazer um roteiro como esse, você precisa fazer toda uma pesquisa, uma imersão, que isso é normal. Eu botei aqui, ó, Kill Bill 1 e 2, porque esse filme, eu vi o Tarantino falando, que ele surgiu apenas de uma cena. Ele conversando, não lembro o contexto, mas ele conversando, alguém, não sei se foi ele ou alguém disse assim, pô, imagina um filme começar com uma noiva toda suja, arrebentada, com o olho tal, armada, nem lembro como começa, mas é meio assim, no meio do deserto tal, imagina começar um filme assim, as pessoas, pô, que legal, então vamos desenvolver, como que ela, o que que aconteceu para para essa imagem aparecer dela toda suja, toda arrebentada. Então, pois, partindo dali para trás e começaram a desenvolver a ideia e se criou o Kill Bill 1 e 2. Eu lembrei agora também, tem aquele filme, aquele desenho da Pixar, o Wall-E, ele foi a primeira ideia da Pixar. Eu vi um dos criadores da empresa contando que eles estavam numa mesa de bar quando a Pixar surgiu, quando surgiu a ideia de se fazer a Pixar, e já logo surgiu a ideia do Wall-E. Mas aí, na hora, eles falaram, pô, a ideia é fantástica, mas como que a gente vai fazer um desenho que não tem diálogo, não tem som, não tem outros personagens para ele interagir e tal? A gente precisa saber, a gente precisa desenvolver essa ideia melhor. E aí você percebe que depois aí eles fizeram Toy Story 1, Toy Story 2, Monstros S.A., fizeram vários desenhos para depois, imagina todo esse tempo, eles desenvolvendo o como seria fazer ali. Quem não assistiu, vale a pena assistir exatamente por causa disso. Inclusive o Kill Bill 1 e 2, só de saber que, pô, a ideia era só essa, começou por aí, com a noiva toda, aquela imagem inicial. Era só isso que eles tinham em mente para fazer o filme. Eu botei aqui jurídico institucional porque tem textos que não vem ao caso aqui, até desisti de falar, que você é obrigado a seguir alguns protocolos e palavras, mas tem o acadêmico também, né, que você precisa seguir algumas regras e tal. Dá até para ser criativo em alguns momentos, mas em alguns momentos, mas você precisa seguir certas regras. E o texto criativo, ele está em todos os lugares, né? Como eu falei em outros vídeos, mas só para passar rapidamente aqui, para quem também não quiser assistir os outros vídeos, saber, ó, televisão, jornalismo, cinema, jornalismo, por exemplo, eu dei uma ideia da reportagem factual,
mas de repente surge aí, vou fazer uma série de reportagens sobre temperos caseiros. Aí se fecha na reunião de pauta, ok, então vamos no jornal ou no telejornal essa semana, vamos fazer 5 matérias sobre temperos caseiros, como cuidar deles e tal, enfim. E aí se desenvolve a ideia, e aí vai a criatividade de como você vai fazer essas reportagens, quais os temperos você vai falar, o que você vai falar sobre elas e tal. E a criatividade, como eu falei também, pode ser usada na reportagem factual. Em cinema, obviamente, publicidade é o tempo inteiro. Publicidade é, como em todas essas áreas que eu estou falando, ó, eu aqui já me enrolando, é tudo criatividade. Pode perceber nessa lista inteira, ó, televisão, jornalismo, cinema, publicidade, marketing, redes sociais, o texto corporativo e institucional, como eu falei, ele pode ser criativo, tem que seguir algumas coisas, alguns protocolos, aí depende de cada local e cada empresa tal, mas você pode ser criativo também, nesse tipo de texto, para chamar a atenção. É um tipo de marketing, sabe? Você chamar a atenção por uma coisa importante, que é aquele texto ali, um aviso, enfim, pode ser um monte de coisa. Sites, revistas, jornais, livros, apresentação de projeto, você precisa ser muito criativo para quando você tem uma ideia e vai colocá-la no papel e vai apresentar ou na empresa que você trabalha ou para uma produtora ou outro lugar que você nem trabalha, mas você tem contato, quer apresentar um projeto, você tem que ser criativo para chamar a atenção. Logo na primeira frase, enfim, mesmo em um vídeo, você não vai fazer uma apresentação escrita, vai vir um vídeo acompanhado da apresentação. Tudo isso você precisa ser criativo, porque você vai fazer o roteiro, os textos institucionais, como eu falei ali em cima, e textos acadêmicos. Eu fiz a minha dissertação sobre jornalismo de entretenimento, que eu estou olhando aqui para o meu livro, que é outra coisa, o jornalismo que é parecido com o que eu vou falar da minha dissertação. Eu falei sobre jornalismo de entretenimento, que é esse assunto aqui, toda a série que eu fiz sobre esse tema, tá tudo na minha dissertação. E é um tema que eu percebi que ninguém fala disso, não tem trabalhos acadêmicos, não tem documentários, não tem muita discussão sobre isso, um programa aqui, outro ali, uma declaração, mas não tem nada sobre jornalismo de entretenimento. Eu falei, então eu vou para esse caminho, porque eu acho interessante, eu quero, ninguém fala, alguém precisa falar. Então também tive essa percepção que é o papel que também faz parte da escrita criativa. A mesma coisa aconteceu, eu nem ia falar do meu livro, do calendário do rock brasileiro, que eu lancei em março agora, de 2025. Não existe isso na literatura brasileira. Esse é o primeiro calendário musical. Porque eu tive eu vi outros livros sobre calendário, livros gringos, falei, no Brasil não existe isso, vou eu fazer. Mesma coisa que aconteceu com o Diário da Turma, que é o meu primeiro livro. Falei, quem que vai fazer o Diário da Turma? Se o Renato Russo ia fazer e ele faleceu, então eu vou atrás. Liguei para um monte de gente, falar quem poderia escrever dessa turma de Brasília. Todo mundo falou, não, então eu vou escrever. Então é ter essa percepção. E como eu falei, que é a intenção maior deste vídeo, a escrita criativa, são ideias que estão na cabeça que você precisa transmitir e passar para o papel. Para você ser criativo, você precisa de referências. Vou voltar a falar disso porque é o motivo desse vídeo, desse rápido vídeo. Você precisa ter referências literárias, referências de vídeo, ir atrás de autores, ir atrás de atores, atrizes, roteiros bons, filmes bons, livros bons. Aí, se você gosta, eu, por exemplo, gosto de biografia, eu não gosto muito de ficção, mas vou atrás de tudo que eu gosto de biografia, de séries, documentais, de documentário, de momentos da história. Eu já li sobre a descoberta da América do Norte, a descoberta dos Estados Unidos, a descoberta da América do Sul, a viagem de descobrimento do Brasil, como foi feita, personagens dos mais variados do Brasil, li livros sobre a Inquisição, li livros sobre
as cruzadas, sobre outras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, um monte de coisa, porque eu gosto disso. Então você precisa ir atrás da tua referência, do que você gosta, mas assim, o máximo de conhecimento que você puder agregar vai contribuir para a tua escrita criativa, até na forma porque assim, não existe um método, não existe uma coisa universal a respeito da escrita criativa. E então, o que é escrita criativa é isso, você ter criatividade na hora de fazer um roteiro, na hora de escrever um livro, de organizar as tuas ideias para fazer exatamente, ou um roteiro, um livro, uma série documental, um documentário. Eu vi um documentário do Alexandre Hertkovich, que é assim que fala, se não me engano, que eu vi exatamente no documentário. A diretora, que eu, perdão, não lembro o nome, eu percebi que nos depoimentos a câmera ficou na mão, no ombro, não sei o equipamento que usou, mas as pessoas davam um depoimento, não era aquela câmera no tripé, era uma câmera. Então, assim, por que ela fez daquele jeito? Tem alguma referência, alguma ideia que ela teve, ou do tipo, pô, já assisti vários documentários, todos eles com a câmera no tripé ali, aquele enquadramento, não sei o que, quero fazer algo diferente. Pum, então ela foi lá e botou a câmera no ombro, de repente foi isso. Eu já vi documentário que também não aparece, as pessoas que dão depoimento mal aparecem, porque todos os depoimentos são cobertos com imagens, com fotografia, com tudo. Então, a escrita criativa é isso. Eu estou falando de vídeo porque você precisa escrever um roteiro, botar no papel essa ideia para depois ela se transformar, assim como uma reportagem, uma publicidade, publicitário, por exemplo. Às vezes você tem que ser criativo em achar um bordão, em publicidade, principalmente, precisa não só, e é importante também, além das referências, e isso é muito importante, porque isso faz parte do universo da publicidade, você precisa estar atualizado, você precisa estar atualizada sempre com o que está acontecendo no mundo, no Brasil, ao seu redor, seja em qualquer área. Você pode falar assim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas você precisa, pelo menos, saber mais ou menos o que está acontecendo. Se alguém, você precisa saber que, sei lá, a França fica na Europa, entendeu? Você precisa saber o que está acontecendo hoje no Brasil, por que está, enfim, se atualizar e se manter atualizado e sempre recebendo essas referências. É assim que você vai trabalhar a sua escrita criativa, e é assim que a sua escrita criativa vai aparecer. A forma como você vai fazer, não sei. Eu escrevo, só para finalizar, mais um exemplo prático, eu escrevo, tem alguns textos ficcionais, poucos que eu já fiz, sempre envolvendo músico, Elvis, entre outras figuras. E uma vez eu fiz eu sempre ponho, eu faço o texto desculpa me enrolar aqui, mas é que eu estou organizando a ideia. Os textos são ficcionais, mas eu escrevo como colocando um tom verídico, como se fosse verídico. Então, por exemplo, teve um texto que eu fiz sobre o Sid Vicious, que era o baixista do Sex Pistols, que faleceu em 79, e eu conto que ele não morreu em 79. Na verdade, ele fingiu que morreu porque ele queria sair dessa vida, tal, não sei o quê. Continuou morando nos Estados Unidos, porque ele estava lá, ele morreu acho que em Nova York, eu não lembro. E aí eu conto no texto que ele permaneceu nos Estados Unidos, tal, continuou trabalhando com música, mas nos bastidores, como produtor e tal, compositor, e chegou a compor junto com o Michael Jackson algumas músicas do Thriller, mas ele não coloca o crédito dele, coloca um pseudônimo, não sei o quê. Teve gente que leu aquilo e achou assim, punks radicais, absurdo, como assim? Ele nunca fez isso, é mentira sua. E eu assim, gente, é ficção. Uma vez eu escrevi para o site que eu trabalhei em 2001, logo que eu saí da MTV, eu tinha uma capa, eu era editor de música e eu tinha uma capa por semana que não era música, que foi um pedido meu. E uma vez eu fazia esses textos que eu estou falando aqui, do Sid Vicious, do Elvis e outros, eu colocava nesse momento. E um desses textos eu fiz uma entrevista como se
em uma entrevista, não, um diálogo que foi gravado entre uma pessoa e um ET, e um extraterrestre, também como se fosse verdade. E eu descrevo a situação. Eu não lembro, não tem mais esse texto, mas assim, a pessoa estava numa festa, numa casa, se não me engano, era em Campinas, e aí estava na cozinha, começou a conversar com uma pessoa, e essa pessoa era estranha e tal, e eu não lembro muito bem, mas era uma conversa com um ET, com essa terrestre. Teve gente que, que escreveu para o site, eu não lembro como que era o esquema lá, que, se é que nem comentários e tal, falando, pega essa fita que você tem, manda para a Unicamp para eles em laboratório, para eles analisarem essa conversa tal, porque as pessoas acreditavam, sabe, que nem o Orson Welles, se eu não me engano, fez lá a invasão no rádio. Desculpa as informações que estou falando aqui, tudo no improviso, então eu não pesquisei, não lembro direito, mas ele ficou conhecido porque ele fez um programa de rádio e que ele falava que a Terra estava sendo invadida por extraterrestres, e quem estava escutando o programa acreditou, saiu correndo, fechou a porta, sabe, foi para o porão, foi fazer compra, sabe, para fazer um estoque de comida tal, porque acreditaram nele. Então, assim, a forma que você vai usar a tua criatividade é de acordo com o que você tem de conhecimento. É isso que é importante. É você adquirir o máximo de conhecimento que você puder, de tudo que você puder, inclusive das atualidades, para você poder desenvolver a sua escrita criativa. Então, o vídeo é esse. Te convido a conhecer outros vídeos dessa série Jornalismo de Entretenimento, que eu falo mais de escrita, que tem dois vídeos, como eu falei, sobre escrita criativa, organização de ideia, pesquisa, tal. Tem vídeos sobre roteiro, sobre edição de texto e tantos outros assuntos que todos eles envolvem escrita criativa, todos eles envolvem a criatividade. Então, o link está embaixo na descrição. Eu agradeço a companhia até agora. Eu espero ter ajudado de alguma forma a quem busca esse assunto e agradeço mais uma vez. Obrigado e até o próximo. Um abraço.